E o Inter do Roger cancela isso, porque o Inter perde para um time que é melhor que o dele, o Flamengo. E antes quase perde para um time que é melhor que o dele, o B, que é o Flamengo que veio jogar aqui em Porto Alegre e empatou em 1-1. Mas o Inter não tem derrotas mais, tirando aquela exceção do asterisco, diria o Diogo, que é perder para o Atlético Goianiense no 7º jogo do Roger. Dali em diante, quando o Inter pega um adversário inferior, ele ganha naturalmente. Hoje o Inter não conseguia respirar, porque a bola batia e voltava. Ele, né? O Valência não teve participação nenhuma no jogo. É que o Flamengo estava absolutamente mobilizado, porque o Felipe Luiz tem esta capacidade, é um dos treinadores mais promissores do planeta, chama-se Felipe Luiz. Ele tem a capacidade, em menos de anos de carreira, de pegar esses jogadores que rendiam muito pouco ou quase nada com o Tite, que não entendeu o Flamengo, que não se fez entender por Tite, isso já passou. Mas o que o Flamengo do primeiro tempo fez em condição física ideal é que o Felipe Luiz, o treinador do Flamengo, tinha estudado o melhor e o pior do Inter na mesma personagem, chamado Bernabéu. Mas o primeiro tempo do Bernabéu, ele não consegue passar a linha divisória, não é porque não queira. É porque o Flamengo bota 2 em cima dele, Gerson e Wesley, para passar, e o Wesley ponta não socorre o Bernabéu. O Bernabéu passa todo o primeiro tempo tomando 2-1. Nem o Thiago Maia. Nem o Thiago Maia, nem ninguém. Nem Jesus Cristo, nem o Cristo Redentor que estava lá no Corcovado e não saiu de lá. Não, foi uma avenida Passou ali, né? reto. E o Bernabéu, você fica assim, olha aí o Bernabéu de sempre. Não, se você não proteger o Bernabéu, você não vai ter o melhor dele e vai acabar tendo o pior dele. E tem outro Foi detalhe. o que o Inter fez no primeiro tempo. Detalhe sobre... Mídia gaúcha se rendeu ao time de Felipe Luiz e projetou um Flamengo muito forte em 2025. Vamos trazer aqui um recorte do programa Bate Bola, canal GZH, a quem deixamos aqui o link na descrição como forma de créditos. Os jornalistas analisaram e deram a sua opinião acerca de Flamengo 3, Internacional 2 e elogiaram bastante a atuação do Flamengo e destacaram o desempenho de 2 jogadores, Gerson e Wesley. Vocês concordam? Foram os melhores em campo? Já chega, participa e deixa sua opinião nos comentários. Chega de enrolação, vamos acompanhar essa repercussão na mídia gaúcha acerca dessa vitória. Uma diferença importante do que o Roger traz no seu trabalho, menos até na fala, que a fala do Roger sempre é legal porque fala do jogo, né? Ele explica o jogo com as palavras dele, se faz entender do jeito dele, mas aqui, esse ano de 24 no Brasileirão, incluindo aí o item que o Léo traz de que o Inter passou a jogar uma vez por semana, tendo um dos melhores preparadores físicos do planeta, chamado Paulo Paixão, e isso fez valer a condição física que sustenta as ideias do Roger no campo. Mas o Inter de 2024 tem uma diferença sobre os anteriores. Ele cancela aquela ideia engraçadinha e inútil de que o problema do Inter nunca era enfrentar o Barcelona, e sim o Globo do Pernambuco. Porque quem tem problemas com o Globo de Pernambuco e tira ponto do Barcelona é o América Mineiro, que é um clube médio, e que, portanto, faz Hollywood, tira do grande, dá para pequeno. O Inter, com seu tamanho, não. E o Inter do Roger cancela isso, porque o Inter perde para um time que é melhor que o dele, o Flamengo. E antes quase perde para um time que é melhor que o dele, o B, que é o Flamengo que veio jogar aqui em Porto Alegre e empatou em 1-1. Mas o Inter não tem derrotas mais, tirando aquela exceção do asterisco, diria o Diogo, que é perder para o Atlético Goianiense no 7º jogo do Roger. Dali em diante, quando o Inter pega um adversário inferior, ele ganha naturalmente. E essa me parece ser a melhor projeção para o Inter do ano que vem. Quando ele pegar, por exemplo, times do Gauchão, se ele pegar este Grêmio que a gente viu terminar o ano, o Inter ganha. Na lógica, o Inter ganha. Os anteriores, você ficava assim, chegou o dia. Esse cara nunca fez gol na carreira, vai fazer gol contra o Inter hoje. Hoje, ouvindo vocês, e eu tava naquele modo que tu diz, né? Que o vizinho que se dane. Eu tava com o jogo na TV, ouvindo o duplex, sabe? E aí, mas assim, te ouvindo tu e o Vaguinha e o Debona, eu fiquei preocupado com o jogo do Inter no Rio. O primeiro tempo, para mim, embora o Inter, o Roger depois explicou que estava muito espaçado o time, né, tanto que ele puxa o Fernando para fazer a linha de 5 na fase defensiva no segundo tempo e dá uma encaixada. Mas aquela diferença, Vaguinha, do primeiro tempo do Flamengo pro Inter, ela é a diferença do mundo real. É. E isso é o problema. Porque assim, a tua régua... Eu concordo, só gostaria de fazer uma observação. O time do Inter, a ideia, a base de ideia do time do Inter, ela é montada em cima de 11 jogadores que corresponderam. Menos o Valência. E hoje
E outros jogadores que entram no time e que dão resposta semelhante. Menos o Valência. Exatamente, John. Exatamente isso. Nós perdemos hoje um jogador que é peça fundamental para a ideia desse jogo funcionar, que é Rafael Santos Borré. Ah, mas o Borré fez um gol, o Vaguinho fez 2, o Valência também fez. Não é isso, gente. Vamos tentar olhar um pouquinho mais para o jogo. O Borré briga com o zagueiro, retém bola lá na frente, faz combinação de jogada e faz gol. Faz o time respirar. Faz o time respirar, que é extremamente importante. Hoje o Inter não conseguia respirar, porque a bola batia e voltava. Ele, né? O Valência não teve participação nenhuma no jogo. É que o jogo do Inter, no primeiro tempo, casa com o jogo pra fazer justiça. Ele não jogou. Mas essa característica dele, Vaguinha, de ajudar no segundo tempo também não. Eu acho, inclusive, que o Inter tem que repensar o Valência. Não é ruim, porque ele fez gol. Eu acho que o Inter tem que repensar o Valência. O Valência é o tipo de jogador, pra mim, um jogador interessantíssimo, assim. Mas é para um modelo de jogo. É isso. Não, mas eu só não quero, fugir da discussão. Eu não quero fugir da discussão proposta pelo Léo. Da diferença do Flamengo pro Inter. Ela é realmente muito grande. Eu só queria fazer essa observação de que hoje o time do Internacional não teve uma peça que é fundamental. A ideia encaixou em torno do Borré também. E nós não tivemos esse jogador. Então, a diferença é grande, mas ela diminui um pouco se o Borré joga esse jogo. O Borré é associativo, o Borré é participativo mais do jogo. O Valência é o cara que ele é acionado. O Borré, quando ele não é acionado, ele vem participar do jogo. É uma diferença grande. Mas, por exemplo, o Alan Patrick foi menos hoje. O Inter ofensivamente teve problemas porque foi uma avalanche do Flamengo. O Gerson e o Wesley enlouqueceram o Bernabéu. Será que o Flamengo... O Thiago Maia foi muito mal hoje também. Será que o Alan Patrick não estava descontado fisicamente porque ele não treinou na sexta? O Thiago Maia? Não, o Alan Patrick. O Alan Patrick não treinou sexta-feira, tá? E o Thiago Maia treinou 2 vezes na semana. O Alan Patrick volta a ser o Alan Patrick que nós conhecemos a partir da confirmação do Borré. A bola, quando bate e volta, ela mata o meia. Tem toda a razão, César. O Inter não conseguiu se encaixar com o Valência. O Roger, inclusive, ele disse que o Inter talvez sofresse um pouquinho para fazer esse relacionamento, digamos assim, de Borré e Valência. O Borré é um jogador que ele tem uma característica, a gente fala muito sobre isso, quando o time está com dificuldade, qualquer que seja dificuldade, essa bola, eles quebram essa bola nele, essa bola passa dele. Essa bola não volta. Tá, mas de qualquer maneira, então, isso está no cenário que o Léo traçou. Quando ela não volta, o teu meia respira, o teu volante respira, o teu extrema respira. Mas isso está no cenário que o Léo traçou, porque para ser campeão, tu tem que enfrentar esses problemas. Se tu não tiver esse cara aqui que encaixa o time, tu tem que ter outro que encaixe, entende? Porque assim, o Inter conseguiu superar problemas que ele tinha antes. Ele enfrentava times no Beira-Rio que se retrancavam, ele não conseguia propor jogo, ele não conseguia criar o espaço a partir de si mesmo. Né, trocando passes, jogo de atração, enfim, não conseguia fazer isso. Hoje o Inter faz com tranquilidade, ele faz 3-1 contra times médios e pequenos de casa. Mas para te ser campeão, tu tem que dar um passo adiante. Tudo bem, mas esse jogo de enfrentamento que vocês estão falando, Maurício, Léo e o Vaguinha que puderam ver, eu não vi o jogo, faço aqui brincadeira e tal, eu não vi o jogo. Não tive tempo ainda. Embora tenha prometido um comentário a respeito. Não, comentário eu já fiz, 2-3. Mas aí, o que eu pergunto para vocês é o seguinte: essa distância, porque o jogo foi 3-2 e vocês durante a jornada a gente estava ouvindo lá, porque a gente estava em duplex, o Inter teve a oportunidade, inclusive, de empatar o jogo. Tempo, sim. Mas o Flamengo também teve chance de fazer mais. No primeiro tempo teve chance de fazer mais que 3. A distância foi escancarada de fato, porque distância a gente viu 1-0 do Grêmio com o Palmeiras, uma distância absurda. É que o que eu brinquei como brincadeira não é brincadeira. A história aquela de que esqueceram de avisar o Flamengo de que ele tinha que estar desmobilizado. O Flamengo estava absolutamente mobilizado porque o Felipe Luiz tem esta capacidade, é um dos treinadores mais promissores do planeta, chama-se Felipe Luiz. Ele tem a capacidade, em menos de 1 ano de carreira, de pegar esses jogadores que rendiam muito pouco ou quase nada com o Tite, que não entendeu o Flamengo, que não se fez entender por Tite, isso já passou. Mas o que o Flamengo do primeiro tempo fez em condição física ideal é que o Felipe Luiz, o treinador do Flamengo, tinha estudado o melhor e o pior do Inter na mesma personagem, chamado Bernabéu. O Bernabéu é o cara que no segundo tempo apoia, faz o cruzamento maravilhoso para o gol do Valência. Mas o primeiro tempo do Bernabéu, ele não consegue passar a linha divisória, não é porque não queira. É porque o Flamengo bota 2 em cima dele, Gerson e o Wesley, para passar, e o Wesley ponta não socorre o Bernabéu.
O Bernabé passa todo o primeiro tempo tomando 2-1. Nem o Thiago Maia. Nem o Thiago Maia, nem ninguém, nem Jesus Cristo, nem o Cristo Redentor que estava lá no Corcovado e não saiu de lá. Não, foi uma avenida Passou ali, né? reto e o Bernabé, você fica assim, olha aí o Bernabé de sempre. Não, se você não proteger o Bernabé, você não vai ter o melhor dele e vai acabar tendo o pior dele. E tem outro Foi detalhe. o que o Inter fez no primeiro Outro tempo. detalhe sobre o Flamengo, César. O Flamengo, com 4 da tarde, Maracanã lotado, sem obrigação nenhuma, os caras, vamos jogar bola. E aí jogaram bola, velho. Gerson, o que jogou o Gerson? Vale grana, né? Tu tá brincando. Vale grana porque vale posição na tabela. Grana pro Flamengo é troco. Não faz diferença. Não, mas pros jogadores Não, mas vale. eu acho que não, do ponto de vista vale. do Tá, ponto mas de o vista Inter de equilibrou o motivação, jogo acho que- contra o Flamengo, foi o melhor jogo do campeonato, o Flamengo todo desfalcado aqui. O Flamengo completo já foi outra história. Então, assim, ó, o pulo do gato do Inter o ano que vem é conseguir enfrentar para ganhar esses times. Flamengo- e não é fácil. E aí, não é Diogo, fácil, e aí, porque, olha, é, lembrando que o é Flamengo não tem Botafogo, o SAF, ataque, é né? Palmeiras, é Flamengo. Mas assim, o O Flamengo Inter tá... não teve o Borré, e eu acho que é fundamental para o esquema do Inter. Flamengo não teve o Flamengo Pedro. não teve Pedro. O ano inteiro. Pedro, numa Arrascaeta, boa parte do Everton ano. e Luiz Araújo. É isso. Não, brincadeira. assim, e É assim, sobre o isso. Flamengo- Como é que é o quarteto ofensivo? Não, o dele? De La Cruz, assim, visivelmente descontado ainda. E o Flamengo é outro vai, jogador. O Flamengo vai reforçar. O Diogo fala aí da questão do Ener Valencia, que é um jogador caro, né? Pra tu manter no banco de reserva. Eu acho que dá para repensar. Mas se já. tu quiser, mas assim, se tu quiser te bater com esses caras, te Contrata ombrear com outro, esses isso. caras, tu vai ter que Sem ter dúvida. porque o jogo do Beira-Rio, o Borré não estava dando a solução, o Valencia entrou muito bem, empatou o jogo. Tu tem que ter esses caras. Não, isso assim sem como dúvida. o Flamengo daqui a pouco puxa do banco o Alcaraz. É Tá que ali eu- no teu limite. Tu já Mas tá isso no aí- jogador de Maurício falou Gravataí agora. entra o Alcaraz. Aí- 4 jogadores de ponta do futebol brasileiro não estavam à disposição. É O que Arrascaeta, o Pedro e o Everton Cebolinha, pelo Vamos amor lá, de Deus. Vaguinha. O Luiz Araújo, Quer ponta, ver? cara. Quer ver? Agora eu e o Vaguinha estamos de bem, tá? Olha só. 50 milhões, Luiz Araújo. Fiz umas pá- não, Só- a eu gente tentei não- aí, eles fizeram as pazes para me agredir. Mas olha só, Vaguinha. Rômulo deve sair. As brigas não são de Sei, tu mentira. acha? Eu não- As pazes Rômulo é que deve são. sair. O Vitão deve sair. O Inter vai vender. O Inter precisa vender jogadores. Tá? Deve ter proposta por mais um ou outro. Semana passada aqui no Tá, mas Beira-Rio, se tu o se Betis diz- veio olhar o Bruno Gomes Tá, e o mas deixa eu Vitão. propor uma coisa pra você. Se tu conseguir, Léo, se desfazer do Valência, tá? Tu não tem o ônus do salário dele, tu coloca no mercado árabe, no mercado americano, enfim. Será que com isso tu não pode segurar alguns jogadores fundamentais e perder menos O Inter jogadores? precisa fazer venda. Pois é. Venda. Vende o Valencia. jogadores. Mas o Valencia não é um jogador que tu vai vender. Tá bom, mas tu não vai fazer uma venda maravilhosa, O mas... Valencia tu vai ter um pequeno valor de rescisão e tu vai liberá-lo e vai sair o salário que é alto. Altíssimo, né? Ronaldinho É. Moreira, É. depois conhecido como Ronaldinho Gaúcho, me ensinou no Grêmio de 2001 que o problema não é quem você perde, é como você repõe. O Grêmio de 2001 perde de grátis o Ronaldinho primeiro para o Bangu, onde ele foi treinar meio ano no Rio Foi de Janeiro. treinar lá. Treinava lá no estado do Castor de Andrade. Depois ele vai para o Paris Saint-Germain. O que faz o Grêmio? O Grêmio que não pega dinheiro do Ronaldinho. O Grêmio repõe peças como o inesperado Marcelinho Paraíba, Luiz Mário, Rodrigo Mendes, aquele Varley, centroavante. Pega aquela base de 2000 que tinha Marinho, que tinha Zinho, encontra Eduardo Costa e sem Ronaldinho faz o time que inspira a seleção Penta de 2002, Com um bom sendo técnico, campeão né? da Copa do Com o Brasil, Tite. com o Tite, Bom lá técnico. contra o Corinthians, botando a bola na boca dos caras. Então, aquele episódio me ensina que perder é da natureza do esporte, seja pela questão financeira ou o balão que o Grêmio tomou lá do Ronaldo, como queira entender. Como é que você repõe a perda tem mais sentido e faz mais importância. É que hoje, Maurício, claro que naquela época também tinha um Corinthians com dinheiro do Excel e tal, tinha os não clubes de como São Paulo e hoje. Rio sempre foram mais endinheirados. Mas me parece que hoje Distância cresceu, tu cara. perder jogadores, os caras estão com o cacau muito pesado no bolso. O Flamengo vai repor, o Flamengo tá perdendo Davi Luiz. Ele vai buscar um outro zagueiro. Ele tem no banco o zagueiro da seleção brasileira, que é o Fabrício, que é um dos zagueiros mais Fabrício rápidos, Bruno. se não o mais rápido do Brasil. E ele vai buscar mais atacante, ele vai buscar mais lateral, se ele perder o Wesley. Eu que acho tá que pedindo esse é passagem o- para ser lateral da seleção. A diferença brasileira. vai permanecer, não Esse tem é o jeito. ponto. Esse eu acho que é o ponto. Os Agora, caras contratam é preciso no dinheiro. dizer também que futebol não é essa matemática. O Flamengo não ganhou.
Como não ganhou a Copa do Brasil? Não, o Flamengo perde uma Libertadores para um time 100 vezes menor. Tá, mas ganhou a Copa do Brasil, ergueu uma taça lá. Mas é difícil de tu fazer, tu vai perder. Mas era o Tite, o técnico, e tinha uma circunstância ali esquisita, né? Eu sei, mas tu vai perder, perderam jogadores e tal, tu vai perder. O que eu vejo é que quando tu trabalha bem, essa distância diminui. Isso aí bem, concordamos. Quando trabalha bem, faz enfrentamento. Hoje o Inter foi pro Maracanã e não era o jogo. O Inter não vai pro Maracanã para vencer e através da vitória do Flamengo. O jogo do Maracanã, Vaguinho, é jogo de derrota. Tá, mas nós estamos aqui nós não estamos falando em diminuir. Eu acho que diminuir, o trabalho do Roger mostrou que é possível diminuir com distâncias. Tem que passar. Diminuir as distâncias. Não adianta diminuir, tem que passar. Descobrir jogadores do Bernabéu, redescobrir jogadores do Bruno Gomes, o Thiago Maia numa outra função, enfim. O próprio Gabriel Carvalho, os meninos da base. Agora, o problema é tu ultrapassar essa diferença. É disso que se trata o Inter agora, né? E aí como é que vai fazer o ano que vem? Tem um outro ponto, Diogo. Tem a questão do Rômulo, tá? Que tem possibilidade disso aí. Tem o Bruno Gomes, que o Vaguinha deu, que o Betis vai olhar, e o Vitão, tá? 3 caras jovens. Tu vai ter Copa do Brasil a partir da terceira fase, tu vai ter Libertadores, tu vai ter Brasileirão, tudo junto. Então tu precisa ter grupo. Porque quando tu for bater com o Flamengo na quarta-feira de umas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo vai ter preservado o time no sábado e vai ter colocado em campo o Lohan, o Matheus Gonçalves. Claro, ele não cai no Brasileirão. Bruno. Mas quando chegar na Libertadores, ele vai estar com os caras top dele. E tu vai estar como? Não, a esperança do Inter e do Grêmio na Sul-Americana, porque eu estou contando o Grêmio na Sul-Americana, são só 2 vagas de limbo, o Grêmio vai estar na Sul-Americana. Mas estamos falando de Inter. É que as Copas autorizam, como disse há pouco o César, o Peñarol eliminar o Flamengo. O Flamengo tem o melhor elenco da América Latina, tinha o melhor treinador do Brasil, brasileiro, de 2 Copas do Mundo com a seleção. O Flamengo não entendeu o Tite não entendeu o Flamengo, o Peñarol foi lá e comeu o Flamengo. Acabou-se. Então, nas Copas, como a do Brasil ou da Libertadores, o pior ganha do melhor com menos dificuldade. O problema são os pontos corridos, onde você precisa, por 38 rodadas, ser regular na alta. Se você não tiver o elenco do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras ou do Botafogo, isso fica mais difícil. Mesmo assim, eu concordo contigo em relação às Copas, mas mesmo assim, nas Copas, tá dando quem fez o investimento. Claro, deu Flamengo, deu Botafogo. O segredo do Palmeiras, o segredo do Palmeiras, do Botafogo e do Flamengo é que eles conseguem administrar o Campeonato Brasileiro. E se eventualmente perdem nas Copas, eles não estão muito atrás do Campeonato Brasileiro e podem voltar a competir. O Palmeiras voltou a competir, talvez não ganhe, mas voltou. O Flamengo tá aí, ó. E tem outro aí, os melhores times do Brasil atualmente. Botafogo. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Deixa eu trazer. Atlético Mineiro não. E o Inter agora, né? Só pra gente depois organizar a nossa vida. A gente tem ainda GZH. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco aí sobre as falas do pessoal, né? A mídia gaúcha analisando e falando um pouco dessa partida entre Flamengo 3 e Internacional 2, que aconteceu neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que aconteceu no Maracanã. O torcedor rubro-negro apoiou bastante, mais de 50 mil pessoas compareceram e apoiaram o Flamengo até o final. Né, a mídia gaúcha analisando, né, e escolhendo, né, os melhores em campo. Para eles, Gerson e Wesley se destacaram e foram os melhores em campo, que levaram muito perigo ao Internacional de Porto Alegre. Né? De fato, eu concordo. O Flamengo foi muito ímpeto do início até o fim. Principalmente no primeiro tempo, em que em poucos minutos conseguiu abrir 3-0 e já encaminhar a vitória na tarde deste domingo, né? O Flamengo que o primeiro gol foi um cruzamento de Dela Cruz de escanteio e Léo Ortiz desvia de cabeça na primeira trave e assim balançou as redes. Flamengo 1-0. O segundo gol também já foi uma jogada pela esquerda em que Alexandro cruza para trás e Michael, em sua tarde iluminada, faz 2-0 para o Flamengo, e o Flamengo em cima do Internacional direto, criando chance, finalizando a gol, e o clube de Roger Machado não conseguia sair de trás. E isso fez com que o Flamengo fosse cada vez mais para cima, e assim conseguisse o terceiro gol em mais uma jogada pela linha de fundo, dessa vez pela direita. O Wesley chegou com muito perigo, como ele vem chegando nos últimos jogos. Ele e Gerson ali pelo lado direito vem dando certo.
Essa dupla vem chamando a atenção e pode ser uma dupla que receba propostas do futebol europeu nessa próxima temporada. O Barcelona já sinalizou uma proposta de mais de 132 milhões de reais pelo lateral direito, assim como também Gerson, que hoje é meia armador do Flamengo e também meia da seleção brasileira, joga de volante, enfim, faz ali um meio de campo, então é mais do que natural que o atleta receba uma proposta também para sair do clube na próxima janela de transferência. O Flamengo vai fazer de tudo para manter esses jogadores, porque, de fato, vem jogando muito e ajudando o Flamengo a conquistar os títulos. Então, o Flamengo consegue abrir 3-0 com uma facilidade tremenda. E era mais do que natural pensar que o Flamengo aplicaria uma das maiores goleadas do Brasileirão 2024. 3-0 em poucos minutos, na reta final do primeiro tempo. Só que no segundo tempo, o Internacional conseguiu resolver seus problemas defensivos e com isso começou a atacar mais o Flamengo e dessa forma o Inter quase empata o jogo, isso mesmo, fez 2 gols, se não fosse a pontaria ruim dos seus atacantes, o Internacional teria empatado e até mesmo virado o jogo. Mas o que fica de lembrete para esse jogo é que o Flamengo não pode ceder de maneira alguma no segundo tempo para os seus adversários. Ainda mais se for levar em consideração que Campeonato Brasileiro de pontos corridos não se pode perder de maneira alguma pontos, porque no final faz muita diferença. É claro que nessa reta final o Flamengo não tem mais chance de nada, de conquistar mais nenhum título, seja ele do Campeonato Brasileiro, né? Até porque já perdemos muitos pontos e infelizmente, né, pontuação conta muito no final. Então, o Flamengo já jogou praticamente sem responsabilidade alguma, mas terminar, vamos supor, em segundo colocado é de suma importância porque a premiação aumenta. Então os gaúchos aí se rendendo ao Flamengo, elogiando principalmente Felipe Luiz, treinador que está iniciando sua carreira no comando de um dos principais clubes do futebol sul-americano e que em um curto espaço de tempo já consegue fazer o clube jogar de maneira para frente. Isso é de chamar a atenção. Felipe Luiz, em pouco tempo, em outubro, novembro, 2 meses e poucos dias à frente do Flamengo, já conseguiu fazer mais do que Tite em um ano inteiro. Então, é realmente de se elogiar. Portanto, o nosso Mengão consegue vencer, consegue convencer e, acima de tudo, colocar uma esperança a mais no torcedor rubro-negro para que em 2025 o clube conquiste os principais torneios sul-americanos. É isso aí, nação rubro-negra, participa aí de nossa transmissão, deixa sua opinião, deixa seu like, isso nos ajuda em nosso crescimento. Link do canal ZGZH na descrição como forma de créditos.